Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Você vai deixar a sua Bíblia aberta. Nós vamos ter um momento de palavra e depois um momento de orações e ministrações. Mas bem rápido, nós temos algumas dezenas de livros na nossa editora e eu gostaria de indicar a você esses livros. Tem gente que fala, pastor, eu não gosto de ler. Vai ser dominado por quem gosta. A mente forte domina a mente fraca. E o que deixa a mente de uma pessoa forte é o exercício dela, a leitura. Então, normalmente as pessoas não gostam de ler. Elas também votam errado. Fazem um monte de coisa errada, justamente porque não gostam de ler. Então, temos alguns livros ali para indicar a você. Esse mês entrou no nosso catálogo da editora Vem, esse livro, Graça para o Culpado, de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon foi um dos maiores pregadores de todos os tempos. Ele foi um pregador britânico que converteu-se ao cristianismo em 1850. Aos 16 anos pregou o seu primeiro sermão, no ano seguinte tornou-se pastor de 16 anos. Com 17 anos tornou-se pastor de uma igreja batista em Cambridge. Eu me tornei pastor também aos 16 anos. Em 1854 foi chamado para ser pastor na capela New Park Street, em Londres. Mais tarde viria a se chamar Tabernáculo Metropolitano. Estive lá, é uma igreja que cabe umas 5.000 pessoas. Desde o início do seu ministério, seu talento para exposição dos textos bíblicos foi considerado extraordinário. Esse livro aqui tem um negócio impressionante nele. Primeiro, porque Spurgeon lutou durante boa parte da sua vida contra uma depressão e venceu a depressão. Esse livro aqui foi uma bênção na minha vida, sempre ainda, né? Nos momentos mais difíceis, eu lia sobre esses temas, graça para o culpado. É um livro assim que você lê e choca, é de chorar mesmo. Junto com esse livro, esse mês, nós estamos apresentando também esse livro, Incrível Graça. Esse livro aqui é a menina dos meus olhos. Eu escrevi esse livro dentro do avião. Lembra disso, Ana? Nós estávamos indo para onde? Para a África. Eu entro dentro do avião, vou assim de 9, 10 horas, eu escrevo um livro. E é claro que a Ana estava do meu lado se metendo e dando pitaco. Não escreve isso, não escreve aquilo. Eu falei, Ana, vigia. E esse livro aqui tem sido uma bênção. Recentemente, um número muito grande de pessoas com depressão, por causa das pregações, tem adquirido o livro e têm sido curadas. É um livro que fala muito sobre quem você é em Cristo, sua identidade. É um livro que vale a pena você adquirir. São 2 livros focados na graça, né? Os outros 2 livros que eu quero indicar a você é Precioso Espírito Santo, Como Identificar Seu Chamado, Ministérios e Dons. Eu tenho dom, pastor? Não tem crente sem dom. Todo crente tem dom. Tem crente que não sabe qual é o seu dom. Mas a Bíblia fala em 1 Coríntios 12, verso 7, que os dons do Espírito é dado a cada um. A quantos? Então não tem crente sem dom. Tem gente que não sabe qual é o seu dom. Esse livro foi feito para você identificar os seus dons. E um dos livros, esse livro foi por 2 anos um dos livros mais vendidos do Brasil, o mais vendido no meu ministério, agora foi ultrapassado pelo livro Incrível Graça. Mas um dos livros mais vendidos no meu ministério é esse, Arrependimento Profundo e Eficaz. Teologicamente falando, contextualizadamente falando, dizem por aí que é o mais profundo. Dizem por aí. Tem mais um outro livro aqui que eu amo demais, O Ladrão da Noite, Contagem Regressiva para o Arrebatamento. Jesus está voltando, gente. E o mais recente livro do pastor Luciano Subirá, também foi lançado pela nossa editora, Impacto de Santidade, Compromisso Profundo, Resultados Extraordinários. Se você percebeu, nós falamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros. O Anjo Caído, o livro do Anjo Caído não veio? Acabou, esgotou até na editora o livro já. São 6 livros. Se você fosse comprar esses livros separadamente, esse aqui é 40, olha o tamanho do livro.
esse livro aqui de capa dura, que agora veio de capa dura, eu prometi para o meu amigo Jair que ia dar um livro desse para ele, mas vou ter que dar, né? Você aprendeu com sua mulher isso, né? Saquei. Uhum. Então, esse aqui também é 40, e todos os outros são 30, daria R$205 os 6 livros, mas tem uma promoção para quem levar tudo. Você terá um desconto de R$65, irmão. Então fica por 140. Irmão, melhor que isso é só eu te dando. É, né? É. Quem gosta de ganhar presente? E dá. Que vergonha. Tem gente que levanta a mão e tem gente que não levanta. Então, R$140 você compra os 6 livros. Alguém chega e vai, eu vou comprar esses 2, dá graça, já dá 80. Mais um do Spurgeon já deu o valor. Na realidade, você está comprando 3 livros e ganhando 3 de brinde. Eu acho que eu vou começar a anunciar assim, que o povo gosta muito mais da palavra ganhar do que desconto, né? Então, aqui minha querida Cleo, alguém dá esse livro lá para o meu amigo Jairo, não sei se ele vai ler, mas sei que ele viaja muito, e a gente que viaja muito gosta de ler. Vai lá, Mateus, leva correndo lá para o Jairo lá. Tá bom? Viu, Jairo? Nunca mais você pode falar que eu nunca te dei nada, ó. Meus queridos, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Num contexto bem rápido, eu quero falar hoje sobre o único caminho. Quando eu comecei no ministério, foi me dado um DVD de Elvis Presley. Mas era um DVD dos hinos. Não sei se você sabe, o Elvis começou cantando nas igrejas. E os hinos mais famosos que nós vemos hoje, muitos deles foram compostos por Elvis Presley. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Vamos fazer um coral? Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz ele encheu, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei, desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor, tendo achado paz e vida, para sempre cantarei em seu louvor. Cante como num lindo coral. Tocou-me, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da... Em
Atos, no capítulo 4, no versículo 12, nós lemos assim: e em nenhum outro há salvação. Eu queria que você dissesse isso por 3 vezes. E em nenhum outro há salvação. Mais uma vez. Mais uma vez. E há um motivo, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. Senhor, que essa seja uma manhã de cura, de milagres, de libertação, mas que seja uma manhã de salvação. Coloca o teu poder nessa palavra. Esconda-me atrás de ti, que a carne não se manifeste, que o homem não se manifeste, mas que o teu Espírito possa falar, tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, quebrar a penha, esmiuçar o coração, em nome de Jesus. Quem pronunciou essas palavras há 2000 e poucos anos atrás foi o apóstolo Pedro, aquele mesmo que negou Jesus por 3 vezes. Agora esse mesmo apóstolo declara: não há salvação em nenhum outro. Não há salvação fora de Jesus. Foi Pedro que disse. O próprio apóstolo Pedro também proferiu certas palavras. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Esse texto mencionado aqui, lido em questão, é um dos principais textos da fé cristã. Na realidade, ele é o fundamento. Se nós temos um fundamento, uma base, em cima desse texto se constrói todas as outras doutrinas. Não há salvação em nenhum outro. A partir disso, nós fazemos aquilo que nós chamamos fé. E eu gostaria de desembolsar a você, mostrar a você aqui nessa noite alguns motivos. O porquê o cristianismo crê que não existe salvação fora de Jesus. Eu sei que muitas pessoas tendem a dizer que todos os caminhos levam a Deus, que Deus é amor extremamente ao ponto de chegar ao final das contas, não precisa necessariamente passar por Jesus para ser salvo. Eu sei que nós encontramos um conceito hoje chamado ecumênico, em que as pessoas, cada um ora para um determinado Deus, e elas pensam que isso funciona. Mas eu gostaria que você me desse a oportunidade, e também a sua atenção, de mostrar para você, por que não há salvação fora de Jesus. Por que sem Jesus, todos estão condenados, mortos em seus pecados e delitos, e não há esperança de salvação para aqueles que não passarem pela porta que Jesus disse ser Ele mesmo, ou pelo caminho que Ele disse também sê-lo. Não há salvação apenas por dizer que crê, não há salvação apenas porque você diz que é bom, mas a salvação precisa ser necessariamente através de uma porta chamada Jesus Cristo. E nós temos 3 motivos o porquê que Jesus é o único caminho que conduz à salvação. O primeiro motivo é esse: porque não há salvação sem novo nascimento. O segundo motivo é porque no céu e na terra não há outro nome com tamanha importância dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O terceiro motivo, então, todos precisam ser salvos. Preste atenção. Eu assisti um filme recentemente, um pseudo filme evangélico, porque hoje eles põem um nome de filme
Você pensa que é um filme com contexto, quando você vai assistir, na realidade está denegrindo. Tem uma série na Netflix aí comprovando isso. Você olha lá, pensa que é uma série de uma igreja americana bonita, quando você vê, é só o que não presta. Fizeram também um outro filme de um pastor, pregador do evangelho, que durante muitos anos da sua vida ele dizia que precisava entregar a sua vida a Jesus para ser salvo, mas de repente ele supostamente ouve Deus dizendo que ele tem que parar de falar isso, que as pessoas não precisam ser salvas. As pessoas não necessitam ser salvas. E o argumento desse filme é que Deus é um Deus amoroso, que Jesus veio e morreu por todos e tirou o pecado do mundo. Então, se Ele tirou o pecado do mundo, Ele já morreu por todas as pessoas. Então, as pessoas não precisam ser salvas, pois já estão salvas. Nesse argumento, ele está ensinando que Jesus, tendo Ele já morrido por todos os pecadores, Ele já levou os pecados do passado, presente, futuro, de todos os crentes e não crentes, dos que confessam Jesus e dos que não confessam Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa doutrina tradicionalmente é chamada de universalismo, que quer dizer que Deus vai salvar universalmente todos os homens por causa do sacrifício de Cristo. E não necessita necessariamente que o homem precisa confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Em contrapartida, nós já temos um outro grupo de pessoas que diz que todo aquele que fala com a boca, Jesus é Senhor, está salvo. Ou todo aquele que um dia, uma vez na vida, levantou a mão na igreja e dizendo: eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida, está salvo. Independente do que ele fizer depois, se ele só falou com a boca, ele está salvo. De maneira nenhuma. Você sabe qual é o valor que tem essa oração que nós fazemos levantando a mão na igreja? Nenhum. A Bíblia diz em Romanos 10 que tem que confessar com a boca. Isso é importante, publicamente, mas tem que crer de todo o coração que Jesus é o Senhor, então você é salvo. A palavra crer vem da palavra grega pistis, que significa pleno entendimento. Agora veja se você compreende. Tem que confessar e entender que Jesus é o Senhor. Existe um fundamento. Não é simplesmente se Jesus é o Senhor. Qual é o seu entendimento disso? Crer é entender. Você só crê naquilo que você entende. O que passou disso é apenas convicção religiosa. Por isso que existem muitas pessoas na igreja que teve uma experiência religiosa e não uma experiência com Deus. Ele realmente pensou que um dia ele levantou a mão, balbuciou algumas palavras, sem nenhum entendimento, e agora ele está salvo. Não necessariamente. E eu gostaria de mostrar a você aqui nessa manhã 3 coisas a serem observadas aqui nesse texto. Por que só tem salvação em Jesus? Por que não existe possibilidade de mistura entre Jesus e qualquer outra, olhe bem para mim, Jesus e qualquer outra religião? O homem será salvo de qualquer outra religião. Olha, eu não gosto muito de pronunciar a palavra religião, porque Jesus não fundou nenhuma. Eu prefiro falar, não há salvação em nenhum outro. Veja que o texto não diz não há salvação em nenhuma outra, sugerindo em uma outra igreja. O texto diz não há salvação em um outro nome, não em uma outra placa de igreja ou uma outra denominação. A salvação é nele. Em primeiro lugar, por que cremos que não há salvação para aqueles que não confessarem Jesus como o suficiente Salvador da sua vida? Em primeiro lugar, a doutrina que é ensinada nesse texto. Qual é a doutrina que nós aprendemos aqui? Em primeiro lugar, todos precisam ser salvos. Bem o contrário do que nós temos ouvido, do politicamente correto, sugere que todo mundo é filho de Deus. Mas observe o seguinte: Maria estava com uma criança no colo, e o nome dessa criança era Jesus. E o nome dele é Jesus. Um nome muito comum na época, teve vários nomes. Jesus, Barrabás, se chamava
era Jesus. A palavra Rabás é Jesus. Bar é filho de Rabás. Barrabás não é o nome dele, é filho de Rabás, mas o nome dele era Jesus Barrabás. Então, basicamente, Jesus foi trocado por outro Jesus. Então tinha muitos que tinham esse nome, Jesus. Era um nome comum. Esse nome é um nome aramaico, mas em hebraico o nome é José, ou Josué. Jesus, José e Josué é o mesmo nome. Mas a Bíblia Sagrada nos ensina que Maria estava com o Jesus. E ela começou a cantar um cântico com Jesus no colo. A minha alma se alegra em Deus, meu Senhor. Meu espírito se alegra no meu Salvador. Veja, os senhores, que até a mulher santa, a Santa Maria, a mulher mais bem-aventurada entre todas as mulheres, disse que precisava de um Salvador. Maria precisou de um Salvador. E ela chamou aquela criança que cresceria e morreria por ela de Salvador. Salvador da minha alma. Sugere que se Jesus não tivesse morrido por Maria, ela teria ido para o inferno, se ela precisou de um Salvador. Todos precisam ser salvos. E por que todos precisam ser salvos? Por uma coisa simples. O pecado de Adão condenou todos à morte. Em Adão, toda a raça humana morreu física e espiritualmente. O homem nasceu para não morrer. Mas agora, porque Adão pecou, o chamado pecado original, entrou nos genes desse homem uma doença genética, que eu e você temos ela hoje, chamado envelhecimento, que leva à morte. Todo mundo morre dessa doença, hoje de outras também. Mas envelhecimento é a doença do pecado. Essa doença chamada envelhecimento, ou desconcentração celular, despigmentação celular, você põe o nome que você quiser, é uma doença originada do pecado que mata todos os seres humanos. Essa doença veio por causa do pecado de Adão, e existe algo na Bíblia que se ensina, ou chama-se depravação total, que sugere que todo homem é caído, depravado, mortos em pecados e delitos. A Bíblia diz que ele é inimigo de Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, se fizeram inúteis e agora são passivos ao fogo do inferno. A doutrina central da graça na Bíblia sugere que não há gente boa na terra. Todos são culpados. Mas e as crianças? São verdadeiras serpentinhas. Mas é uma pobre criança inocente. É porque é criança. Significa que é porque não tem força para fazer mal e nem capacidade suficiente para fazer mal a alguém. Porque se tivesse, faria. E eu vou lhe provar isso. A minha menina tem 3 anos de idade. E vira e mexe, você tem que tirar a ignorância do coração dela. Mas eu vou citar o Jean como exemplo, ele não gosta. Mas o Jean, quando tinha os seus 2 aninhos de idade, e eu achava aquilo assim, tanto quanto interessante, eu tiro mensagem de tudo. Ele estava mamando, e quando faltava leite, ele mordia até sair sangue. E ele mamava o leite misturado com sangue. De tanta raiva que ele ficava quando faltava leite. Aí ia para o outro seio. Faltava, ele mordia com tanta raiva e batia. Eu falei, mas rapaz, mas esse menino tá bem. Aí agora, o resto da semana, minha esposa passava pomada e ficava, porque já estava machucado. E aí ele, às vezes, estava no meu colo, ele punha a mãozinha assim no meio do relógio, ficava puxando para tirar. Quando ele não conseguia, gente, era outra criança. E batia, e ficava nervoso, de tanta raiva, porque não conseguia alguma coisa. Um dia eu falei, gente, tira a cabecinha dessa criança que morde a mãe, a ponto de sair sangue,
e põe num corpo de um homem de 18 anos, o que faria com a mãe? E nem sentiria culpa. Todo mundo nasce mal. Quem ensina os seus filhos a mentirem? Essa menina tem 3 anos, a minha. Ela fala um negócio, que é isso, filha? Não estou brincando. Significa que eu estava mentindo. Mas quem ensinou ela? Inclusive até a desculpa do estou brincando. Ninguém. Nem na escola ela foi ainda. Ela solta cada coisa. Por quê? Os genes, a árvore genealógica de Adão, o pecado, a natureza pecaminosa, já está dentro do homem. Escute bem, você não é pecador porque você peca. Não é o seu pecado que te faz pecador. Você peca porque você é pecador. É a sua natureza que te faz pecar e não o seu pecado que faz a sua natureza. Ou seja, todo homem é caído, depravado, e quando eu me refiro todo aquele que não nasceu de novo. Estou falando de forma metafórica, referindo-se a toda a raça humana, e quando eu falar de meio, é uma arte da retórica, do diatribe, você, eu estou referindo a amplamente toda a raça humana. O texto sugere que todos estão mortos em pecados e delitos. E não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Esse homem é inimigo de Deus. Ele não vai buscar a Deus por si só, porque ele está morto. Ele não tem capacidade em si mesmo de dizer sim a Deus, a não ser que Deus venha com uma graça preventiva e o atraia com cordas de amor e bondade. Por isso que você vai ler na Bíblia: não fostes vós que me escolhestes, foi eu que escolhi a vós primeiro. Não fostes vós que me amastes, eu amei você primeiro. A Bíblia diz que Ele nos amou, nos escolheu, estando-nos, cada um de nós, ainda mortos nesse pecado. Veja, o Senhor não decidiu me salvar porque eu fiz alguma coisa boa. Ele decidiu me salvar quando eu ainda estava morto nos meus pecados. O nome disso é graça. Agora vejam, senhores, como que alguém vai ser salvo sem Jesus, se já estão mortos nos seus pecados e delitos? De tal forma que nós entendemos que Deus não manda ninguém para o inferno. Na realidade, o inferno não foi feito para as pessoas. A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas existem 2 lugares para onde as almas dos homens podem possivelmente ir. Você tem o plano físico e o plano espiritual. No plano espiritual você tem apenas duas estradas, 2 caminhos: o céu e o inferno. Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos, mas lá já habita almas. Se esse homem que morre sem Cristo não pode entrar no céu, só existe um outro lugar para onde ele vai. Por isso que o termo inferno no Velho Testamento é chamado Sheol, no Novo Testamento é chamado de Hades, e Jesus usou um outro termo chamado Vale de Ginon ou Giena. E esse termo é dado justamente porque a alguns quilômetros de Jerusalém existe um vale chamado Vale de Ginon, que na realidade significa incinerador de lixo, muito quente. Então Jesus, ao mencionar o inferno, ele usou aquele incinerador do lixo de Jerusalém para falar: lá é um incinerador de lixo, de almas, onde o fogo não se apaga. E na realidade, meus irmãos, as pessoas não percebem que elas são mais pecadoras do que imaginavam. Tem gente que pensa que elas são boas, mesmo contendo alguma bondade nelas. Nós pecamos mais do que pensamos. A Bíblia Sagrada diz que nós pecamos de várias maneiras. Por exemplo, nós pecamos com nossas palavras. Em Mateus 12,16 diz que todo homem dará conta das suas palavras diante de Deus. Alguém uma vez me disse: mas eu não me lembrarei dessas palavras. Não é você que tem que se lembrar, é Deus que não se esquece.
Você se lembra de todas as suas palavras? Claro que não. Você já mentiu alguma vez? Você já falou mal de alguém alguma vez? Claro que não. Você já pronunciou murmurações, já reclamou da vida, você fala palavrões? Agora pense, todas as nossas palavras de alguma forma estão gravadas, não sei qual é a tecnologia do céu, e guardadas. E diz a Bíblia em Mateus 12,16, que serão usadas contra nós. Tudo que o homem fala, ele vai dar conta no dia do tribunal. Cada palavra que dissermos é gravado. Em segundo lugar, nós pecamos fazendo obras. Diz a Bíblia que toda pessoa dará conta do que fez pelo meio do corpo diante de Deus. Isso é chamado de obras. Tudo que você faz no meio do corpo, seja obras boas ou más, são chamadas de obras. Tudo que você faz é gravado e não será esquecido. Aquilo que você fez, que seu pai, sua mãe não viu, seu marido, sua esposa, seu pastor, Deus viu. Na realidade, a única pessoa que não deveria ver, talvez seja a única que vê. Isso é chamado de obras. E nós temos obras más, obras boas e obras mortas. Obras mortas são aquelas que eu deveria fazer e não fiz e passou o tempo. Por exemplo, tem uma pessoa aqui, Jesus manda, vai lá e prega. Não preguei, a pessoa morreu. Morreu a obra. Em terceiro lugar, depois de nós pecarmos fazendo, falando, a Bíblia também diz que nós pecamos não fazendo. Então lá no tribunal o Senhor vai chamar, bode para a esquerda, ovelha para a direita. Os da esquerda, apartai-vos malditos para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Os da direita, bem-vindos os benditos. Da esquerda, malditos. Esses dias eu perguntei o que esse povo, porque até então todo mundo pensava que era crente, mas lá no dia ele vai separar joio de trigo. O joio e o trigo crescem na mesma terra, recebem as mesmas bênçãos, têm o mesmo sol e o mesmo dono. Se eu tentar tirar joio, eu tiro o trigo também, é o Senhor que tira. A diferença é que no dia da colheita o trigo vai para o celeiro, o joio vai para o fogo. A diferença do bode e da ovelha é que é só no dia, eles têm o mesmo patrão, comem a mesma ração, moram no mesmo pasto, recebem sol e chuva abundantemente. Você não sabe, mas no dia o Senhor sabe a separação. Aos que estiverem à esquerda ele vai chamar de malditos e vai falar, vai para o fogo eterno. Aos que estiverem à direita ele vai chamar de benditos e vai falar, vamos para a salvação eterna. Aí você fala, o que esse povo fez de tão grave para ir para o fogo eterno, que Jesus disse, preparado para o diabo e seus anjos? Você vai ler na Bíblia, você fala, eles não fizeram nada. O que eles fizeram? Literalmente, nada. Porque aqui nós temos uma classe de gente que está indo para lá, não é porque fizeram, é porque não fizeram. Porque pecado não é só praticar, é também deixar de praticar. Por exemplo, deixar de orar é pecado, porque a Bíblia manda você orar. Em Mateus 25 e 31, você vai ver que aquela turma dos omissos, eles vão dizer, Jesus vai dizer, sabe por que vocês estão indo? Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Estava nu e não me vestistes. Era forasteiro e não me hospedastes. Temos aqui um tipo de gente, é aquele tipo de gente que está na igreja e diz, pelo menos eu não atrapalho. Já atrapalha. Jesus disse, quem não ajunta, espalha. Quem não é comigo é contra mim. Não tem neutralidade nessa fé, gente. Ou seja, quem não faz nada está fazendo tudo errado. Esse grupo está aqui, Jesus disse, tive e não fizeram. Não fizeram. O que esse povo fez para ir para o inferno? Nada. Literalmente, nada. Você percebeu que a salvação não se consiste em fazer, e não ir para o inferno não se consiste em deixar de fazer. Literalmente nós estamos vendo aqui na Bíblia que nós pecamos por palavras,
Nós pecamos por obras fazendo, e nós pecamos quando deixamos de fazer. Isso significa que nós não fazemos nada a não ser pecar. Mas tem outro ponto mais complicado ainda. Em quarto lugar, diz a Bíblia que nós pecamos quando não pecamos. Esse texto aqui, em Romanos 2:16, diz assim: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, de acordo com o meu evangelho. Uau, isso para mim é chocante. Deus vai julgar os nossos desejos. Então veja, Deus não vai julgar somente uma coisa que eu fiz, Deus vai julgar o porquê eu fiz também. Olha que coisa chocante, gente. E mais do que isso, Ele vai julgar nossos desejos, Ele vai julgar nossas intenções, Ele vai julgar nossos pensamentos. Nenhum tribunal da terra tem poder de julgar foro íntimo. O de Deus tem. Foi esse texto aqui que levou Paulo ao desespero. E sabe por quê? No capítulo 7 você vê Paulo dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará desse tipo de coisa? Não tem como ser salvo. Deixa-me te dizer uma coisa: cristianismo não é difícil, cristianismo é impossível. Por isso que cristianismo não é sobre o que você está fazendo, é sobre o que Deus está construindo em você. Por isso que você vai ver na Bíblia que todo aquele que tentar salvar a sua vida vai perdê-la. O texto sugere que não dá para ser salvo tentando, fazendo obras ou dando cesta básica, tentando garantir que você é salvo, porque você é mau por essência. Mas eu fiz um cálculo aqui. Esse cálculo ele é mau, mas ele é bom. Vamos pensar que você é uma pessoa muito boa, porque tem gente boa no mundo. Mas você é tão bom que você arrota em línguas. Você canta com grande estu na frente do espelho. Você é aquela pessoa que quando chegar no céu você tem um crachá assim, cara crachá, só meu filho, você é bom demais. Vamos supor que você é uma pessoa tão boa que você só peca 3 vezes por dia. E não são pecados visíveis, então você não peca falando, você é uma pessoa calada. Quem fala pouco, peca pouco. Você não peca falando. Você também ajuda o próximo, então você tem boas obras. Então você também não peca por não ter boas obras. Mas você também não é adúltero, não é nada, você não tem más obras. Você não faz maldade para as pessoas, você não chuta o cachorro do vizinho, apesar que o cachorro pode ser endemoniado, mas você não chuta o cachorro do vizinho, dá vontade de chutar o vizinho. Mas você não faz coisas visíveis, você não comete pecados morais. Porque tem pessoas que são moralmente perfeitas. Ninguém é mais moral do que um budista, um monge do Tibete. Você já viu um fariseu, um saduceu? Eles são semi-perfeitos. Estamos falando de coisas morais. Então há pessoas que visitam. Eu tenho um tio e uma tia que moralmente falando, eu falo, uau, eu queria ter uns pastores igual esse tio e tia. Só que eles não são crentes. Mas eles são perfeitos na sua moral. Uma moral ilibada. Vamos supor que você tem essa moral. Então você não adultera, não prostitui, não fala mal dos outros, não faz mal. Se ele pede ajuda, você dá. Poxa, que pessoa fantástica. Que coração bom. Vamos supor também que aí já eliminamos 2 pecados. Você não fala mal das pessoas, você cuida das palavras, você não murmura, você não fofoca. Você não questiona Deus, suas palavras são cuidadas. Então você faz o bem para as pessoas, significa que você também não peca não fazendo. Já eliminamos 3 pecados. Lhe resta o último, os segredos, mais escusos que só Deus vê e Deus ouve. Pense comigo que você cometa só 3 pecados por dia dentro da mente. A psicologia diz que passa pela nossa mente todo dia 10.000 novos pensamentos. Cruz credo. 10.000 pensamentos passam na nossa mente. Pense desses 10.000 pensamentos, só 3 são pecaminosos. Isso te faria um anjo, gente. Um quase anjo.
Vamos lá, de 10 mil pensamentos por dia, você tenha cometido só 3, você se livrou de 9.997 pecados no dia. Com só 3 pensamentos impuros por dia, 3 pecadinhos que ninguém vê, só Deus vê. Isso te faria quase um anjo, mas deixa eu fazer um cálculo aqui. Com 3 pecadinhos por dia, no final do mês você tem 90 novos pecados. No final do ano, você tem aí, me ajuda aí os bons, 9 mil em 10 meses. Vamos contar 10 meses, 9 mil, vou pôr 10 mil pecados em um ano, né? Se você tivesse apenas 3 pecados por dia, num período de 10 meses, você teria em torno de 9 mil. Quieta, Ricardo. Como é que é 4 mil? Aonde é que você está, Ricardo? 9.400 e alguma coisa. Minha cabeça não está funcionando agora. Você é contador, uma coisa, você é mágico, benzedor. 10 mil e poucos pecados. Vamos arredondar para 10. 10 mil pecados. Olhe bem para mim, gente. Imagine uma pessoa chegar diante de um juiz e falar assim: senhor juiz, durante um ano eu cometi 10 mil crimes. Não tem advogado que salve a alma de uma pessoa dessa, se ele tiver numa pasta 10 mil novos crimes. Eu estou contando 3 pecados por dia só de pensamento que ninguém vê, ninguém ouve, ninguém sabe, que vem na sua mente involuntariamente. Veja você que nós temos uma causa indefensável chamada salvação. Por isso que a Bíblia diz: não há quem busque, não há um justo. Você não pode achar que você agora é uma pessoa boa porque deixou de fazer alguma coisa ruim. Só que na terra se compra juiz, suborna tudo, mas não dá para você subornar Deus. Ele ouve todas as suas palavras, Ele vê tudo que você faz, Ele ouve os seus segredos. Um dia alguém me perguntou, estava pregando na Igreja Batista da Lagoinha, em Niterói, e preguei essa mensagem. Os jovens vieram me abordar: pastor, como que eu posso pecar na mente se eu ainda nem pequei? Como que pode ser pecado? Eu disse: é porque você pensa, Deus vê. Por isso que Davi disse: sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Olha, você viu que nenhuma tecnologia do mundo consegue produzir o filme que nós produzimos na mente, com o número de megapixel que nós temos. Não existe a tecnologia que existe no nosso pensamento. Nós produzimos a melhor filmagem, com o melhor som, com a melhor tecnologia, com tudo que se pode imaginar, é chamado de mente. Agora pense, aquilo que você pensa, Deus assiste. A plateia dos nossos pensamentos é Deus. É uma causa indefensável. Cristianismo não é difícil, é impossível. Por isso que nós cremos na graça. Não dá para você dizer: fazendo ou não fazendo isso eu vou ser uma pessoa melhor. Veja bem o que você precisa entender. Tem uma crise complicada aqui nesse contexto. A Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado. A alma que pecar, essa morrerá. Então veja, você não precisa cometer 10 mil pecados para deixar de entrar no céu. Você não precisa cometer 3 pecados para deixar de entrar no céu. Se você cometer um, você não entra. Porque o céu é lugar de gente perfeita. E pastor, então nem o senhor é salvo. Pois é. O céu mora Deus, lá é um lugar de gente santa. Tem que ser perfeito para entrar no céu. Eu te pergunto, então como você vai ser salvo? Boa pergunta. Responda para você mesmo. Como que alguém vai ser salvo
sendo que você tem que ser perfeito para entrar no céu. Me diga se uma boa obra ou qualquer outra coisa pode conduzir você à salvação, a não ser que essa não seja por meio de Jesus Cristo. Por isso que você precisa entender agora que o homem, por melhor que ele seja, ele não pode salvar a si, por causa do pecado que está na sua natureza. Ele se inclina para fazer coisas erradas. Por isso que salvação é passar pelo caminho do sangue, que a Bíblia chama novo e vivo caminho. Por isso que quando você chegar diante de Deus, eu lhe pergunto, como uma pessoa tão má como eu vai chegar diante de Deus e não ser consumido? Um Deus que tem olhos de fogo, que é santo, que a sua presença mata até os mais consagrados, como ele disse para Moisés, se esconda, senão você morre. Como que eu e você vamos chegar diante de Deus e sobreviver à presença dele? Eu lhe explico. Imagine que, vou arrumar um rico agora de manhã, que o Ricardo ficou rico. Lembra de mim quando entrares no paraíso, Ricardo? E o Ricardo comprou uma fazenda com muitas ovelhas, umas 1000 cabeças. Se eu não for lá uma vez por mês, eu picho uma praga, não sei. E agora o Ricardo tem 2 ovelhas prenhas, que vão dar à luz no mesmo dia. Olhe bem para mim. Uma dá à luz e o bebê morre. A outra dá à luz e a mãe morre. Agora nós temos filho sem mãe e mãe sem filho. Quem me entende? Pense comigo aqui, senhores. Ele pega o corpo da ovelhinha morta e joga no pasto junto com a mãe morta. Agora ele pega a ovelhinha viva e fala, essa ovelhinha tem cara de filho, jeito de filho, nasceu na mesma data. Eu vou dar para mamar, para sobreviver. Então ele pega a ovelhinha e leva para a mãe. E a mãe olha e fala, tem jeito de filho, cara de filho, igual filho, deve ser meu filho. Aí vem a ovelhinha para mamar. Mas ele se esquece que a identidade nesse reino não é medida pela aparência, mas pelo cheiro. Por isso que muitos animais ainda comem a placenta para saber se realmente é deles. É o cheiro que identifica a filiação. Aí ela sente o cheiro e fala, não é o meu. E começa a maltratar a ovelhinha, e empurrar. E o Ricardo fica preocupado, essa ovelha vai morrer. Ele tira a ovelha, mas ela vai morrer de fome, ela está sendo maltratada, parece filho, tem jeito de filho, cara de filho, mas não é filho. O que eu faço da vida agora? Ele se lembra que lá no pasto tem um corpo de uma ovelhinha morta, o filho da mãe. O que ele faz? Vai lá e pega o corpo da ovelha morta, tira a pele e veste a ovelha viva. No Velho Testamento nós vimos uma história assim. Alguém que Deus queria que fosse primogênito, não era primogênito. Devia ser, mas não era. Então Deus o vestiu com a veste do primogênito. E o pai o reconheceu pela... Ali está explicando o plano da salvação. A história de Esaú e Jacó. Então o Ricardo pega essa ovelha e veste ela e leva de volta para a mãe. Agora tem jeito de ovelha, cara de ovelha, idade da ovelha e cheiro do filho. Mas não é porque ele é filho, é porque ele está vestido do seu filho. A Bíblia diz que quando você chegar diante de Deus, você tem que chegar pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus. Se você não estiver revestido desse sangue que foi derramado na cruz do Calvário, você não será reconhecido como filho, porque a santidade dele já consome você. Você será derretido diante dos olhos de Deus. Então, como eu não serei consumido? A Bíblia usa um termo, vestir-se de cordeiro, revestir-se de Cristo. Todo aquele que recebeu Jesus como seu Salvador, ele vai chegar diante de Deus, a Bíblia diz, com confiança, sem medo e sem culpa. Porque quando Jesus olhar para ele, vai ver o sangue de seu filho. Lhe explico de maneira mais clara ainda. Quando o anjo da morte desceu no Egito, Deus disse, passa sangue nos umbrais da porta, um cordeiro para cada família. A casa que estiver manchada de sangue, a minha ira vai passar por cima e não vai ver o que está dentro da casa. Você percebeu? Esse texto está explicando como seremos salvos. Quando você chegar diante de Deus, se você morrer hoje, você chega diante de Deus no julgamento. Se você não estiver revestido da salvação de Cristo,
do sangue de Jesus, você nem conversa com ele. A presença dele consome você. Os olhos dele matam você, de tamanha santidade. Mas todos nós chegamos diante de Deus, vestidos do sangue do Senhor. Deus não te ama porque você é bom. Deus te ama porque Ele é bom. Deus não te ama porque você ama Ele. Você ama Ele porque Ele te amou. Você não é aceito porque Ele viu coisas boas em você. Você é aceito porque Jesus, o justo, sem nenhum pecado, Ele foi o Cordeiro perfeito. Ele morreu por você. Ele abriu o acesso a nós, a entrada no céu. Porque eu sou falho, mas Ele é perfeito. É por Ele, através de Jesus, que eu tenho plena entrada ao reino dos céus. Por isso que não tem como, a salvação é impossível. Ela não é difícil, ela é impossível. Por isso que só através do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que os homens podem ser salvos. Senão eles não têm entrada. É pelo sangue de Jesus. Sabe o que eu estou dizendo com isso? E aqui eu vou concluir agora. Quando você lê o texto, não há outro caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós temos a segunda observação do texto. Em João 14, no versículo 6, nós lemos assim, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas olha em 1 de João 5, do 11 ao 12, olha esse texto. O testemunho é esse, que Deus deu a vida eterna. Agora olha o texto, irmãos. E a vida eterna está em seu Filho. Qualquer um que diz que há salvação em qualquer ismo, não há salvação. Se você for comigo a Meca, lá estão os ossos de Mahoma ou Maomé. Se você for comigo a Jebus, a antiga Jerusalém ou Jerusalém antiga, lá estão os ossos de Davi e muitos apóstolos, os ossos de Maria. Vamos comigo em outros lugares, estão os ossos de Buda, Confúcio e tantos outros. Mas eu quero que você venha comigo ao túmulo de José de Arimateia em Jerusalém. Lá está escrito, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. O túmulo está lá, mas está vazio. Então deixe-me te dizer, qualquer outro ismo veio no mundo para confundir você e pensar que todos os caminhos levam a Deus. Então eu não posso te enganar, não há salvação em nenhum outro. Por isso que ecumenismo é uma desgraça, porque ele nivela o cristianismo por baixo. Pense o seguinte, na Índia tem 500 milhões de deuses. Tem um deus lá que se chama Cebola. Pense os senhores, nós temos aqui agora um indiano, um cristão. Temos aqui agora um outro, e agora vamos ter um culto ecumênico. Significa que cada um ora para um Deus, mas não pode mencionar a palavra nome Deus, ou cada um ora subjetivamente. Para quem que se ora? Então agora Jesus, que deu a vida pelos pecados do mundo, que abriu a porta para você entrar no céu, aquele que crê nele, você tem que reduzir ele aos demais mortais e às demais coisas. Na Índia até a vaca é um deus, rato. Pega o nome precioso, o nome que está acima de todos os nomes, dado pelo qual importa que sejamos salvos. E quando você fica pensando em qualquer outra coisa, a não ser Jesus, você pega o nome de Jesus e diminui ele a nada. Então eu quero aqui te dizer a você e aos milhares que nos assistem, olhe para mim, se você não entregar a sua vida a Jesus, se você morre sem isso, você vai para o inferno, você não é salvo. Mas se eu entregar, não importa o pecado que você cometeu, o passado que você teve, quem você matou, quem você roubou, todo aquele que entrega a vida a Jesus, todo o seu passado é jogado no mar do esquecimento e ele não se recordará mais, ele não trará lembrança. Então veja, não é ruim, é bom. Pastor, não é pesado você dizer isso? Não, não é. Veja, põe para mim na tela João capítulo 1, versículo 12. Porque o mundo diz o seguinte, todo mundo é filho de Deus. Mas nós lemos aqui nesse texto, a vida eterna está em seu Filho. Agora João 1:12, olha o texto. Evangelho.
Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você percebeu? Você leu comigo isso? Não. Você viu que só se torna filho quem crê no Filho. Põe 1 de João 5, verso 23, porque um dia eu fui evangelizar uma mulher. Ela disse: mas você tem um filho, eu tenho pai, então estou salva. Mas olha o que o texto diz, 1 de João 5 e 23. Esse texto, ele é extremamente poderoso, para você entender que a salvação se consiste em entender isso que eu estou pregando, e confessar Jesus como seu Salvador, e aí então, você pode fisicamente estar vivo, e se morrer você está salvo. Se alguém, 5 e 23, 2 e 23, perdão Tiago, 1 de João 2 e 23, por favor. É a cabeça, gente, eu dormi algumas horinhas só. Todo o que nega o Filho, olha lá gente, todo o que nega o Filho, também não tem o Pai. Quem confessa o Filho, tem o segredo da salvação está em quem aqui no texto? Quem tem o Filho, tem o Pai. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. Significa que sem Jesus, ninguém tem acesso a Deus. Ele diz: eu sou o caminho. Quem vem a mim, vê o Pai. Isso é muito poderoso. Em segundo lugar, a doutrina é essa porque é a doutrina para ser salvo. Em terceiro lugar, as consequências dessa doutrina são o que foi lido: toda religião sem a graça, sem ser revelada unicamente em Jesus. Qualquer religião que aponta Jesus mais alguma coisa, Jesus mais isso, Jesus mais aquilo outro, ela é fingida. Então nós temos até mesmo no cristianismo pessoas que já começaram a colocar amarras para outros serem salvos. Você precisa fazer, alguém uma vez me disse: irmão, você tem que ser santo para ser salvo. Não, você não tem que ser santo para ser salvo. Você só é santo se você for salvo. Você só vai conseguir manter e ter santidade se tiver a salvação. Você não tem que ser santo para ser salvo. Você só é santo se for salvo. A santidade vem depois. Ela é um fruto do Espírito. Você não tem que se esforçar, você precisa crer. Primeiro passo: eu sei que sem Jesus não há salvação. Eu sei que sem Jesus não tem como ter entrada no reino de Deus. Então o que eu tenho que fazer para ser salvo? Foi a pergunta do carcereiro. E Pedro responde para o carcereiro: não rape os cabelos do sovaco e você será salvo. Aleluia. Amém. Não pinte o cabelo. Não corte o cabelo modernamente, né, pastora Denise? Assim. Pastor Elisandro deve ter umas 4 cores nesse cabelo aí. Tem gente que coloca amarras. Deixe-me te dizer, nenhuma religião do mundo existe a palavra graça. Já se fez essa pergunta? Salvo pela graça é só em Jesus. Salvo sem nenhuma corrente, sem nada lhe prendendo. O que você precisa fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo, confessar publicamente com a boca e entender de todo o seu coração que Jesus morreu pelos seus pecados, que você só vai para o inferno se você quiser, não importa o que você fez no verão passado. Todos aqueles que confessarem Jesus como seu único e suficiente Salvador, este é salvo, este será salvo, este estará salvo. Porque a salvação é única e exclusivamente obra de Jesus na cruz. Isso é graça. Graça não é fazer, posso fazer o que eu quiser que estou na graça. Não, graça é isso que eu estou te dizendo. Essa é a doutrina da graça. Se consiste eu sou pecador, eu sou depravado, eu não posso me salvar. Tudo que eu fizer vai complicar. Mas eu entreguei a minha alma a Jesus. Eu peco, mas eu fui justificado. Eu não serei justificado, eu fui justificado. Eu me arrependo dos meus pecados. E toda vez que eu me arrependo,
eu me aproprio do sangue que derrama sobre os meus pecados e ele não vê mais. Entendeu o que eu disse? O arrependimento é uma obra que faz o sangue pingar em mim e o Senhor me perdoar por causa daquele sangue derramado. Diga comigo, isso é graça. Diga, isso é graça. Deus não é mau. Deus é muito bom. Ele é tão bom que Ele mandou alguém tão bom e perfeito para você que é tão mau. Porque nós somos maus. Hitler era um homem mau? Não. Hitler é só uma amostra do que o homem pode vir a ser sem Cristo. Todo mundo pode vir a ser algo assim, sem a graça. O que eu tenho que fazer para ser salvo então, pastor? Bom, essa resposta é fácil responder. Eu tenho uma maneira de ganhar almas muito simples. Eu entrei dentro do avião uma vez, tinha um jovem do meu lado, uma jovem do meu lado, jovem senhora. Eu comecei a conversar com ela. Irmão, sentou do meu lado, vai para a rede, meu filho, vai ouvir do evangelho. Então nem senta. Falou, tudo bem, a minha intenção é outra. Tudo bem, não sei o quê. E aí eu perguntei, você faz o quê? Ah, eu faço isso, aquilo, outro. Aí ela, muito educada, falou, e você faz o quê? Eu falei, depende de você. Ela falou, mas o que o seu trabalho tem a ver comigo? Eu falei, tem tudo a ver. Se você deixar, eu trabalho. Se você não deixar, eu não trabalho. Ela, não entendi nada. Eu falei, te explico, eu sou um evangelizador. Se você deixar, eu falo de Jesus para você. Se você não deixar, eu não falo. Posso trabalhar? Ela falou, pode. A minha pergunta foi só essa para ela. Você tem Jesus no seu coração? O que ela respondeu, gente? O que todo mundo responde? Aí ela falou, sim. Eu falei, então vou te fazer outra pergunta. Você tem mãe? Tenho. Sua mãe está no seu coração? Está. Me fale dela. Minha mãe. Ficou falando e já encheu o olho de lágrimas. Você tem filhos? Tem. Ele está no seu coração? Fale deles. Meu filho mais velho, isso mesmo. Você que foi falando. Você tem marido? Não tem. Então não fala dele. Aí ela falou dos filhos, ela falou da mãe, se emocionou. Depois de 10 minutos eu falei, pergunta inicial. Jesus está no seu coração? Claro, falei, me fale dele. Como assim? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Tudo que mora no seu coração flui de maneira livre. Você pode dizer que Jesus está no seu coração, mas se você não consegue falar 5 minutos dele, ele não está. Ela falou, o que você quer dizer com isso? Eu vou te fazer uma pergunta e você me responde. Sua mãe está no seu coração? Está. Você falou dela? Sim, livremente. Seus filhos estão no seu coração? Está. Você sabe tudo deles? Sim. Jesus está no seu coração? Eu acho que está, mas você não consegue falar dele. O que isso quer dizer? Ela falou, ele não está no meu coração. Eu falei, responda você. Ela, acho que não. Ela perguntou, o que todo mundo pergunta, o que eu tenho que fazer para Jesus então estar no meu coração? Eu falei, agora você está entendendo o evangelho. Isso, gente, em 10 minutos eu apliquei para ela o plano da salvação. Sabe o que você precisa fazer? Primeiro, entender o que Jesus fez por você. Aí foi a viagem toda. Mas as pessoas são más. Eu falei, até eu, minha filha. Mas você precisa depositar a sua fé em Deus para ser salva. Apegar-se na obra da cruz e você será salva. Ela falou, o que eu tenho que fazer? Confessa Jesus com a boca. E agora você já entende de todo o coração. Procure uma igreja que a Bíblia é pregada, que Jesus é o único Senhor, não uma placa, e você será salvo. Dentro do avião ela começa a chorar e entrega a sua vida a Jesus. Você pensa que é difícil pregar? Não é. É vergonhoso pregar. Você é salvo. Se você não é ou tem alguma dúvida, todos precisam compreender isso que eu preguei e agora confessar publicamente com a boca. Aí você será salvo. Mas para que serve a salvação? Para vencer o pecado, para vencer o diabo e para não ir para o inferno. Todo mundo é salvo do pecado, do diabo e do inferno. O inferno é no futuro. Se você morrer hoje sem ser salvo, você vai para o inferno. O que eu preciso fazer então? Confessar publicamente e
crer de todo o coração. Aí você será salvo. Eu queria que todos ficassem em pé. Aleluia. Aleluia. Põe a mão no seu coração. E eu vou fazer uma pergunta antes de orar por cura e libertação nessa cruzada, no primeiro dia da cruzada. Irmãos, há 22 anos eu sou um evangelista. Realizo cruzadas em boa parte do mundo. É isso que eu prego. Quando eu comecei a minha vida, eu disse: Senhor, me deixa sem comer, sem beber, sem vestir, mas me dê almas que eu viverei. Senhor, me dê almas ou tire a minha. Eu sou um ganhador de almas. Esse ano nós temos cruzadas na Argentina, temos cruzada na Colômbia, temos cruzada no México, temos cruzada no Chile, na Inglaterra, na Suíça. E isso é uma cruzada. Aplicar Jesus nas pessoas. O que você precisa fazer para ser salvo? Primeiro, confessar publicamente que Jesus morreu por você, entregando a sua alma a Ele. Isso tem que ser público. Como que funciona essa confissão pública? Você precisa levantar a mão, dizer: Senhor Jesus, eu te entrego a minha alma. Eu reconheço que o Senhor morreu pelos meus pecados e eu quero ser salvo através do seu sangue. Quem quer fazer isso? Levanta a mão que eu quero orar por você nessa manhã. Pode levantar a mão bem alto, vai levantando a mão. Isso, vai levantando a mão. Não fique com a mão abaixada, bem alto. Se quer entregar a sua vida, sua alma a Jesus, vai levantando a sua mão. Faça isso agora. Faça isso. Você quer entregar a sua alma ao Senhor e ser salvo pelo caminho do sangue dele? Levanta a sua mão e você será salvo através disso. Se você convidou alguém, diga: essa pessoa é com você. Levanta a mão. Jesus quer que você seja salvo. Isso não é religião. Não tem a ver com igreja. Não tem a ver com o que virá crente. Tem a ver com entregar a sua alma a Jesus. Com as mãos levantadas, todos que levantaram as suas mãos, eu quero que você venha aqui, eu quero orar por você. É a primeira oração do dia. Vai trazendo essas pessoas, todos que levantaram as mãos, vão vindo aqui. Se você convidou alguém, traga essa pessoa até Jesus agora. Venham todos. Venham, tem mais pessoas, venham. Venham, queridos. É Jesus que está te chamando. Venham, filhos, é Jesus que está chamando. Uau, olha quantas almas. Aleluia. Aleluia. Põe a mãozinha no seu coração. Tem mais pessoas aí. Agora eu quero chamar aqueles que estão afastados e querem voltar para o amor do Senhor. Todos que querem retornar aos braços do papai, vem à frente agora. Vem à frente. Você não está só, vem à frente. Jesus Cristo, eu te amo. Cante. Jesus Cristo, eu te amo. Há um momento espetacular de salvação aqui agora. São dezenas de pessoas vindo a Cristo para serem salvos. Põe a mãozinha no seu coração. Deixe-me dizer uma coisa a vocês. Esse mundo é mundo cão. Ele é mau.
As pessoas morrem de câncer nesse mundo. As pessoas ficam doentes. As pessoas cometem delitos. Mas existe um futuro nos aguardando. Para todos aqueles que têm Jesus, existe uma esperança, que é a glória. Com a mão no seu coração, você vai repetir comigo essas palavras: Senhor Jesus, perdoe os meus pecados, faça com que meu passado seja jogado no mar do esquecimento. A partir de hoje, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Senhor Jesus, eu te entrego a minha alma. Salva-me pelo teu sangue, pelo teu sacrifício. Eu te reconheço como meu Salvador. Glória a Deus. Vê um senhor como o senhor aqui à frente chorando desse jeito. Isso nos faz amar a igreja. Alguns poucos conseguem ver essa cena que eu estou vendo aqui. Isso é uma cena que deveria ser frequente. Cristianismo é as pessoas entenderem Cristo e virem à frente em lágrimas. Isso é igreja. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo está aqui nessa manhã.